Olá, buscadores de conhecimento, tudo bem com vocês? Meu nome é Vânia Almada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E hoje eu quero falar para vocês como foi a minha experiência pela primeira vez sendo facilitadora de transmissão energética sozinha. Só eu e a espiritualidade, o campo, abrindo e fechando o campo. E eu quero contextualizar com vocês a seguinte questão. A primeira vez que eu facilitei, que foi o vídeo passado que eu falei pra vocês, eu tava com a Carol, então a Carol me deu super apoio emocional, né, me ajudando a conduzir o campo e tudo mais. Não tava sozinha, então eu tava ali com alguém, tava mais segura em si pra estar no campo, né? Ok. Só que eu decidi fazer a minha sessão de transmissão energética sozinha. E aí é que tá. Esse vídeo é sobre isso. O que que aconteceu? Eu cheguei, né, decidi a data, comecei a fazer tudo certinho, rodar tráfego pago, chamar a galera, montei um grupo de WhatsApp, tinham 5 pessoas confirmadíssimas para estar na sessão. Porque lembra que eu falei no outro vídeo que o mínimo seria 5 pessoas presenciais, né? O mínimo, assim, 5 pessoas. E tá, tinha até mais 5 pessoas pra confirmar aí. Foi chegando o dia, e essas pessoas não confirmavam. Confirmar que eu falo é pagar pra participar, gente. Essa é a confirmação que eu tô falando. E as pessoas não pagavam. Duas pessoas que pagaram pra participar, ok. Estavam pagando, mas aí tinha o meu primo, né, que ele ia participar também, e o meu esposo, o Bruno, que também ia participar. Ok, gente. Um dia antes da sessão, o meu primo resolveu arrancar um dente e tava que não conseguia nem abrir a boca, assim. Na verdade, foi no dia. Horas antes da sessão, meu primo foi pro dentista, abriu, enfim, fez um procedimento e não ia conseguir participar porque não tava sem condições de participar, né? Aí eu disse, tudo bem, o meu esposo vai, o Bruno vai. E o Bruno chegou do trabalho dele e eu já tava me arrumando, né, pra ir pra sessão, porque eu ia chegar mais cedo pra organizar a sala e tudo mais. E o Bruno se estressou. Nesse estresse, ele disse: Eu não vou mais, e não sei o que, falando. Eu já tava meio assim, já tava um pouco nervosa, porque assim, já tava pensando, poxa, cara, fiz tudo certinho, rodei tráfego pago, mobilizei muita gente para participar. Os que confirmaram ainda começaram a arrumar desculpa para não ir, então eu já comecei a ficar um pouco frustrada com isso aí. Só que na hora que o Bruno começou a se estressar e falou que não ia mais, me veio aquele sentimento assim de, poxa, eu tô sozinha. E aí já comecei a chorar, gente, porque eu já tava muito sensível energeticamente, porque eu faço a alimentação, né, sem carne, o jejum intermitente, então, assim, no dia mesmo da sessão, é o dia, até o momento da sessão, sem se alimentar ali 100%, então eu já tava energeticamente, assim, muito sensível, e como que fala, o emocional, assim, naquele nível de que já tava nervosa, assim, emocionalmente falando, porque eu ia facilitar só, já tava acontecendo, meu primo já tava falando que não ia, então na minha cabeça iam ser só 3 pessoas. Quando o meu esposo pega e fala que, não vou mais, aí, aí foi a gota d'água, aí eu comecei a chorar, sabe? Fui pro quarto chorando, só que nesse momento que eu vou pro quarto chorando, eu lembro de um momento que eu relatei na formação do ser, né, nos vídeos do Diário do Ser, do Diário da Formação, e que eu comentei assim, que Jesus pegava na minha mão, alguém pegava na minha mão e a mensagem de Jesus vinha muito forte assim, eu tô com você aqui na matéria, eu tô com você aqui na matéria. Então, entrei pra dentro do quarto e veio essa mensagem. Eu tô com você aqui na matéria, eu tô com você aqui na matéria. E aí eu fiquei, ok, a espiritualidade vai estar comigo, vai estar quem precisa estar nessa sessão e vai ser, eu vou lá e vou dar o meu melhor.
Gente, eu demorei a vir trazer esse vídeo porque eu me emociono toda vez que eu falo. Então, assim, eu esperei passar um tempinho pra eu me acostumar, mas não funcionou, não. Eu já tô começando a me emocionar aqui de novo. E aí eu decidi dar o meu melhor nessa sessão. Vou fazer o que tiver pra fazer, vou me permitir o tanto que eu conseguir me permitir para que a espiritualidade trabalhe através de mim. E aí, nesse momento, eu peguei as coisas que eu tinha que levar e chamei o Uber e fui. Cheguei lá, assim, consegui conduzir, né, explicando para as pessoas tudo certinho, atendi. Foi um homem ou uma mulher, ou seja, energia masculina e energia feminina, ali muito presente. E tá, comecei a sessão, né, coloquei playlist para rodar, fiz o processo de meditação para as pessoas relaxarem e abri o campo, né? Invoquei os mestres ascensionados, a Sagrada Espiral Radiante, né? Os meus mentores, Jesus, então, a galera da espiritualidade aí, a galera mais superior da espiritualidade. Então, eu fiquei nesse processo e comecei a conduzir o campo, né, na transmissão, movimentando o campo e tudo mais. Chega um determinado momento da sessão, eu fecho o olho e visualizo o campo. O campo é, na verdade, o espaço onde eu estava fazendo transmissão energética. Eu visualizo esse espaço. E nesse momento que eu visualizo esse espaço, gente, tava o espaço todo estava iluminado, assim, todo iluminado. E, além de iluminado, tinha muitos seres, assim, na minha visão, tinha muitos seres de luz, assim, muitos seres, gente, uma galera, assim, de seres de luz, lá no campo também, trabalhando comigo, e eu... Calma aí, gente. E eu continuei trabalhando, fazendo a movimentação do campo. E nessa movimentação do campo, conduzi tudo certinho, recebi as mensagens que eu tinha que receber. Ai, gente, é muito emocionante porque, assim, a gente, o tempo todo, a gente não acredita no nosso potencial. A verdade é essa, não acredita no nosso potencial, não acredita que a espiritualidade pode trabalhar através da gente. E esse momento que eu me senti só, a espiritualidade veio, né? A galera da espiritualidade que tá comigo veio, que tá no campo, né, nessa egrégora do ser. Essa galera veio e ficou trabalhando comigo ali, na espiritualidade, todo mundo. Ai, gente, desculpa, eu vou passar a mão na cara aqui. A espiritualidade ficou trabalhando comigo e foi tudo muito lindo. Ok, tive essa visão, mas assim, o ser humano, ele precisa de confirmação. E nessa, tipo, terminou a sessão, tudo, eu pedi pra moça e pro rapaz falarem, né, como que tinha sido a experiência, como vocês já sabem, a experiência de transmissão energética, ela é individual para cada um, então, assim, é totalmente diferente para cada pessoa. E, assim, eles estavam impactados. Eles realmente estavam impactados. Gente, isso aqui eu nunca tinha visto, nunca vivi isso aqui em algum lugar e tal, e falando, né, eles me dando depoimento. E, e aí a moça falou assim, gente, era só você mesmo que estava aqui, porque eu senti umas 35 pessoas aqui dentro dessa sala. Tinha muita gente, tinha hora que tinha uns índios andando aqui e, assim, senti muita presença. Ela, com certeza, ela é uma sensível energeticamente, né? Deve ser uma médium com a mediunidade mais aflorada, então ela sentiu, assim, a presença de todos os seres que estavam lá e o rapaz também confirmou também que tinha sentido também a presença. Então, assim,
Pra mim foi uma confirmação assim muito especial mesmo, gente, porque de todas as coisas que eu tentei fazer na minha vida sobre espiritualidade, eu nunca me senti capaz de ir pra nenhum lugar, nem reiki, nem tarô, e olha, são coisas que eu amo, assim, nem barra de axis, teta healing, ah, cura arcturiana, tridimensional, enfim, essas terapias holísticas que existem, é, eu nunca me senti capaz de ir, eu nunca senti o chamado de ir para esse lugar. Só que quando eu conheci a transmissão energética C, eu senti um chamado, eu senti o chamado da minha alma para ser. Só que como a gente é ser humano e já vem calejado da vida, eu fiquei assim com minhas dúvidas se realmente tudo que eu vivi na formação era realmente eu levaria para a vida, sabe? Mesmo sendo facilitadora da transmissão energética, eu ainda fiquei com dúvida de que tudo que eu vivi lá talvez não pudesse se repetir no meu campo quando eu abrisse uma sessão, sabe? E, gente, eu me enganei redondamente, graças a Deus que eu me enganei. Porque, assim, a espiritualidade estava. Todos os mestres estavam lá comigo e eu os vi, eu tive a visão deles. Então, assim, é tudo muito novo pra mim, mas é como se eu estivesse em casa, sabe? Como se eu fizesse parte disso aqui, ó. Anos-luz, como se a minha vida toda fosse através disso, sabe? Então, assim, é muito lindo esse meu processo de autoconhecimento, porque, assim, eu, eu venho de uma extrema inconsciência, sabe? Então, tudo isso é mágico pra mim, sabe? É recuperar os poderes pessoais, a minha conexão com o meu eu superior, com a espiritualidade, com os mestres. Então não é só eu sei que existe, mas ainda não vivi uma experiência. Não, agora definitivamente, eu sei que existe, eu vi, eu vivi, eu sinto, eu tô aqui, eu sou um canal, eu sou um canal para ser usado para que a espiritualidade trabalha através de mim, gente, através. Então, assim, foi uma sessão muito tapa na cara da espiritualidade. Tipo, Vânia, pelo amor de Deus, né? Cria vergonha na sua cara, tudo que você já viveu e ainda não acredita, vamos aqui. Foi mais ou menos isso que eu senti, assim, né, gente, pra trazer um pouco de humor pra cá, que a vida tem que ser alegre. Então, gente, foi isso. E agora eu também decidi fazer transmissão energética online. Tô organizando na semana que eu tô gravando esse vídeo. Eu acho que no fim da semana ou no próximo final de semana, não tenho data definida aí, mas vai rolar assim, sessões online. Vai ser a minha primeira sessão online. Então, assim, venho aqui pra falar também sobre essa sessão online, mas já adianto para vocês que a sessão online ela é tão potente quanto uma presencial. Por que eu falo isso? Ontem eu tive uma sessão online, eu recebendo transmissão energética, né? Uma outra menina que se formou também, ela abriu a transmissão energética presencial e foi presencial e online, né? Que a gente estava participando online e ela estava presencial no estúdio também, transmitindo ali para as outras pessoas. Gente, o campo energético é a mesma coisa. Foi tão forte quanto, assim, com muitos insights, muito profundo no inconsciente, muita mensagem da espiritualidade. Então, assim, é, é independente se você está presencial aqui ou se você está online na sua casa. O campo ele trabalha igualmente assim nesses dois formatos
E vamos combinar, né? Convenhamos, gente, que tudo é energia. Então, o espaço-tempo, né? Esse tempo linear nem existe. Então, é tudo aqui e agora. Mas isso é conversa para outros vídeos, sabe? Vamos focar na transmissão energética. Então é isso, gente. Eu demorei um pouquinho para trazer esse vídeo porque eu precisava, assim, digerir e precisava estar num momento que eu conseguisse falar. Quase não consegui. Mas foi isso, a minha primeira sessão de transmissão energética sozinha foi, assim, a coisa mais incrível que eu já vivi na minha vida, sabe? Assim, é sem palavras, gente. É só vivendo, como eu já falei aqui em todos os vídeos eu falo, é só viver, experimentar para saber o que eu tô falando, porque assim, com palavras exatas é muito difícil de falar. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e já quero deixar aqui uma informação básica para vocês. Vou deixar o link do WhatsApp caso vocês queiram agendar uma sessão de transmissão energética online. E para você que é de Joinville, no mês de maio terei também uma sessão de transmissão energética presencial. Então, se você que está me assistindo é de Joinville, em maio de 2025, teremos uma sessão presencial. E para você que quer conhecer a transmissão energética, mas mora em outro estado, eu faço a transmissão energética sim online. Vou trazer aqui o meu relato da transmissão energética que eu vou fazer online já para vocês saberem como que é, né? O que que aconteceu, para que vocês fiquem tranquilos e seguros para participar de uma transmissão energética online. Então é isso, gente. Clica no link quando vocês quiserem saber mais informação. Tem o meu Instagram também, para vocês saberem o que que é transmissão energética. Vão lá, assistam os Reels. E muito obrigada por assistir até aqui, né? Agora sim. E até o próximo vídeo. Tchau!